vocês sobre função afim. Bom, pessoal, é o seguinte, função afim é toda função que tem uma cara muito, bem característica mesmo, aquela carinha que tem exatamente essa expressão que define a sua lei de formação. Ou seja, só retomando, sempre retomando, toda função, pessoal, tem que ter sempre três coisas. Um domínio, que nesse caso aqui, pessoal, o domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, o domínio da função chamada de afim é o conjunto dos números reais. Um contradomínio, que nesse caso também é o conjunto dos números reais, ou seja, é uma função que leva todo um número real a um único número real. Então, show de bola, tá? Domínio e contradomínio. Uma lei de formação, ou seja, uma fórmula que conecta todo elemento desse conjunto para um único elemento desse conjunto aqui. Mas nesse caso, gente, a lei de formação tem que ser sempre com essa cara aqui. Então, essa é a função afim, onde A e B, os coeficientes A e B, são coeficientes que em muitos exercícios, em muitas questões típicas do Enem, você tem que determinar os valores deles, dada uma situação, um problema. Então você tem que conseguir os valores de A e de B. O valor de A, pessoal, esse número A, esse valor de A, que é o coeficiente A, é chamado normalmente de taxa de variação. Taxa de variação. Ou coeficiente angular. Eu vou usar o termo taxa de variação porque nesse caso aqui, em especial, tratando-se de função, ele é mais adequado. Você vai ver que ele dá exatamente como a função varia, como é que ela aumenta ou diminui na medida que você varia o valor de x. Como é que as imagens variam na medida que você varia o valor de x. É justamente o coeficiente A que te dá essa configuração. Pessoal, esse coeficiente A pode ser positivo, pode ser negativo, e quando é positivo ou negativo, ou seja, diferente de zero, nós temos a famosa função do primeiro grau. Quando o coeficiente A é igual a zero, esse pedaço aqui some, sobrando só o coeficiente B, com a constante. Então a gente tem uma função que é constante. Então, no caso, o coeficiente B, pessoal, o pessoal costuma chamar de coeficiente linear. O coeficiente linear. Então nós temos esses dois coeficientes aí. Então, muitos problemas nós encontraremos, que a gente vai resolver com vocês aqui. O objetivo em muitos deles é determinar quais os valores desses dois coeficientes. Vamos a um caso aqui, um exemplo, de uma função que é justamente, tem exatamente essa cara aí. Pessoal, a função y de x dado por 3x menos 6 é um caso desse. Ou seja, é uma função que tem exatamente aquela carinha lá. E nesse caso, já foi dado, O coeficiente A aqui vale 3, você pode observar lá, o coeficiente A vale 3. E o coeficiente B, pessoal, é menos 6, negativo. Tá lá, tá vendo? E aí, eu até recomendo que vocês façam algo parecido, uma tabelinha com alguns valores de x. Coloca na sequência, pessoal, para menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Você pode continuar isso para valores até maiores, não tem problema nenhum. Pode pegar valores menores, inclusive, não tem problema também. Eu optei por esses aqui porque são valores que normalmente vão dar aí situações bem bacanas aqui para a gente colocar aqui num gráfico para vocês darem uma olhadinha com carinho aqui. Então, observe bem, se você pegar x igual a menos 1 e substituir aqui, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 menos 6 dá menos 9. Opa! Galera, se nós acompanharmos aqui no gráfico, na verdade, olha lá, menos 1 descendo, até menos 9. Então, o gráfico dessa função passaria por aqui. Cuidado, que entre menos 1 e 0, tem infinitos números reais. Eu estou pulando aqui do menos 1 para o 0, mas se você pegasse, por exemplo, usasse um plotter, um computador, por exemplo, um software que plotasse, ele ia pegar muitos valores aqui nesse intervalo entre menos 1 e 0. Quantos números reais existem ali entre menos 1 e 0? Infinitos. Vou pular para o 0. Se você substituir 0 aqui, gente, 3 vezes 0 dá 0. 0 menos 6 dá menos 6. Então, para x igual a 0, o resultado é menos... Olha só, gente, um daqueles interceptos importantes que eu falei para vocês. Tocou aqui no eixo y, tá lá no menos 6. Ué, JR, é exatamente o coeficiente B. Justamente, isso vai ter importância já já. Se você substituir x igual a 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos 6, menos 3. Beleza, para x igual a 1, desceu. X igual a 1, o resultado é menos 3. Ó. Tá vendo? Para x igual a 2, 3 vezes 2, 6. 6 menos 6 dá 0. Opa, galera, olha só.
outro daqueles interceptors. Para x igual a 2, o resultado é 0. Galera, esse aqui é outro ponto importante. Esses dois aqui, galera, para x igual a 0 e para x igual a 2, você pode observar que são dois interceptors. Nesse caso aqui, o do eixo y e aqui do eixo x. Do eixo x, nós já discutimos em outros vídeos, esse cara aqui é chamado de raiz ou zero da função. É justamente aquele pontinho especial em que, gente, o valor da função é igual a zero. Ou seja, nesse caso em especial, é exatamente aquele ponto em que 3x menos 6 é igual a zero. Então, raiz, gente, ela tem importância grande para a gente, para isso tudo, porque observem bem, para valores de x, que são menores, aqui para cima, que é menor do que 2. Os valores aqui, gente, dos y são todos negativos. Agora, olha só, quando você substitui x igual a 3, 3 vezes 3, 9, 9 menos 6 dá 3. Passou de negativo para positivo. Quando zerou aqui o y, passou para ser positivo. 3 vezes 4, 12. 12 menos 6 dá 6. Então, para x igual a 1 deu menos 6, para x igual a 2. Para x igual a 3, o resultado deu 3, está aqui, olha só. E para x igual a 4, o resultado dá 6. Vai cair em cima, gente, Então tá lá. Pessoal, de casa mesmo, como aqui essa lousa é uma lousa, como eu já disse, ela é uma malha quadriculada, dá para vocês observarem que os pontos estão, parece que, sob uma reta, que é justamente isso que acontece. Galera, gráfico de funções que tem exatamente essa cara, sempre dão retas. Mas cuidado, aqui pulei daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim por diante. Mas observe que entre 1 e 2 existem infinitos números reais. Como eu disse agora há pouco, se eventualmente nós colocássemos um programa, que na verdade fizesse essa plotagem com muito mais pontos e juntar-se isso, gente, no fundo ocorreria isso aqui, O gráfico dessa função, galera, daria justamente uma reta. Então, esse é o ponto. Nós teríamos uma reta que vai lá, lá de baixo, até aonde você bem quiser. Porque, afinal de contas, nós temos um domínio aqui como sendo conjuntos reais, e aí esse negócio pode ficar, pode pegar x para tão grande quanto se queira e tão menor quanto se queira também. Então tá aí, Você pode observar que aparentemente isso ocorre. Olha, JR, isso sempre vai acontecer, sempre. Não que seja sempre crescente, pode ter retas crescentes, retas decrescentes, ou então, na verdade, na horizontal. Nós teremos esse caso, como a gente vai ver já já. A última coisa que eu queria fazer uma observação aqui é o seguinte, que é importantíssimo aqui para nós. Galera, observem bem que aqui, olha só, eu aumentei uma unidade. Ora, saí de x igual a menos 1 e fui para x igual a 0. Aqui, pessoal, saiu de x igual a menos 9 e foi para menos 6. Então, aumentou 3 unidades. 3 já? Aqui de novo, gente, olha só, aumentou uma unidade e aqui de novo aumentou 3 unidades. Aqui novamente, pessoal, olha lá, aumentou de 1 para 2. Aumentou uma unidade e aqui aumentou 3 unidades, de menos 3 para 0. Novamente, aumentei uma unidade e aqui, galera, na verdade, aumentou também 3 unidades. Toda vez, galera, que você aumenta uma unidade aqui no x, aqui aumenta 3. Até por que isso acontece? Isso acontece exatamente por causa do coeficiente que é chamado de taxa de variação, que é justamente esse 3 aqui, gente. Esse 3 é o que ocorre em todos esses aqui. Então, na verdade, ele é o valor que é incrementado toda vez que você aumenta uma unidade no x. Aqui, pessoal, aumenta exatamente a taxa de variação. Ele dá exatamente como varia. Como aqui, pessoal, o A é positivo, é óbvio que nós teremos a seguinte situação. Na medida que o x aumenta, o valor das suas imagens também aumenta. Então nós teremos uma função que é o quê? Crescente. JR, se esse cara fosse negativo, aconteceria o contrário. Na medida que o x aumenta, o valor incrementado seria negativo, ou seja, a função seria decrescente. E no caso do A ser zero, não variaria. Então nesse caso nós teremos uma reta na horizontal.
que é o que a gente vai ver logo logo. Então, uma propriedade que é bem famosa e bem importante é o seguinte, note, galera, que diante daquele fato ali, nós podemos tirar o seguinte: se você pegar um valor de x mais 1, esse valor, gente, da função é igual ao valor de x mais o coeficiente a. Essa aqui é uma propriedade que diz o seguinte: para qualquer valor de x, se você acrescentar uma unidade no x, o valor aumentado na imagem é exatamente e sempre o coeficiente, o que, galera? Claro, o coeficiente chamado de taxa de variação. Essa propriedade aqui nos ajuda em várias questões. Por mais que seja uma linguagem muito matemática, ele está dizendo essencialmente isso. Se você aumentar uma unidade, aumentando de uma unidade, aqui será incrementado sempre o coeficiente A. Se for positivo, vai aumentando. Se ele for negativo, ele vai diminuindo. Show de bola, moçada. Aquele abraço. Bom, galera, vamos a mais um caso. No caso, como nós dissemos já no vídeo anterior, a função afim é toda a função que tem essa cara aqui. Eu disse para vocês que o coeficiente A, que é a taxa de variação, gente, ela pode assumir valores que são, por quê? Positivos, ou seja, maior do que zero. Agora nós colocamos uma situação e estudamos ela, né? Agora há pouco. Ela pode ser igual a zero e pode ser menor do que zero. Os casos que mais ocorrem aí são justamente o primeiro e o último aqui, positivo, no caso a reta. Você pode observar o gráfico de um gráfico crescente. E agora vamos ver um caso, pessoal, justamente nessa situação aqui, ó, em que o gráfico, né, vai dar uma situação decrescente, uma reta decrescente, essa é a verdade. Então você pode observar que eu vou pegar o A negativo. Observem aqui que aqui nós temos o coeficiente A igual a menos 2 e o coeficiente B igual a 4. Pessoal, de novo, convido vocês a produzir isso em casa, quando você pegar um exemplo, uma situação, um problema. Pega alguns valores de x, sempre numa sequência dada, somente variando de 1 em 1. Observe o seguinte, olha só, se você substituir, pessoal, para x igual a menos 1 nessa função, ó, observem bem, prestem atenção, menos 2 vezes menos 1 que eu substituo dá 2, mais 4, 6. Ou seja, para x igual a menos 1, o resultado dá 6. Então vai ficar bem aqui. Tá vendo? Para x igual a 0, pessoal, do menos 2 vezes 0 dá 0. Somado com 4, o resultado é 4. Para x, ó, o interceptor aqui. Saiu de 6, foi para 4. Para x igual a 1, pessoal, menos 2 vezes 1 dá menos 2, mais 4 dá 2. Então, para x igual a 1, o resultado é 2. Ó, vem crescendo, diminuindo. Para x igual a 2, menos 2 vezes 2 dá 4. Menos 4 mais 4, 0. Ó, galera, outro interceptor aqui. Ó, ali. Tá vendo? Para x igual a 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Para x igual a 3, resultado menos 2. Para x igual a 4, você pode substituir lá que vai dar menos 4. E assim por diante. Você pode pegar aqui uma infinidade de valores para x e obter as suas respectivas imagens. E plotar. Usar um plotter como esse aqui. Uma malha quadriculada, pessoal, dá muito bem para você fazer isso. Dá para usar um caderno com uma malha quadriculada como essa. E vocês observem que a função é decrescente, que é justamente aquela propriedade que agora há pouco eu falei com vocês. Observem bem, na medida que x, pessoal, aumentou aqui uma unidade, aqui houve um incremento, só que de 6 para 4, pessoal, um incremento negativo, menos 2, que é o coeficiente A. Pessoal, para x aumentando aqui uma unidade, de 4 para 2, também um incremento negativo, diminuiu 2 unidades. De 1 para 2 aumentou 1, aqui aumentou, ou foi acrescido de menos 2. Então, justamente o coeficiente A. Essa é justamente aquela propriedade que agora há pouco eu pedi para que vocês guardassem, era justamente o seguinte, não se esqueçam, se você pegar, gente, o valor de x aumentado de 1 unidade, o resultado da imagem é a imagem do valor de x acrescido justamente do valor do coeficiente A. Então, à medida que se aumenta uma unidade no x, o resultado que vai sendo acrescentado aqui é o valor do coeficiente A, que é a taxa de variação. Juntando esses pontinhos, pessoal, o que nós teremos é o seguinte, nós teremos justamente aquilo que a gente chama de uma reta. Então não se esqueçam que nós pegamos pontos discretizados ali, ou seja, nós saímos pulando de 1 em 1,
Mas você pode pegar aqui na reta real, tendo em vista que o domínio dessa função é o conjunto dos reais. E aí, pessoal, olha só, nós teríamos justamente uma reta. Certinho, certinho, certinho. Nesse caso, uma reta que está no sentido descendente, indicando que a função é o quê? Decrescente. Na medida que o valor de x aumenta, na medida que o x aumenta, o valor das suas imagens diminui. Aí, pessoal, só para fechar isso aqui, nós temos o seguinte. Toda vez que você for construir gráfico, eu indico sempre o seguinte, olha só. Você tem os dois interceptors. Para definir uma reta, você precisa só de 2 pontos, pessoal. Só de 2 pontos. Os 2 pontos que eu indico sempre na hora da construção do gráfico são isso aqui. O interceptor do eixo Y e o interceptor, gente, do eixo X. Que é justamente esse pontinho aqui. Esse ponto é justamente aquilo que a gente chama de raiz ou zero da função. Que é justamente o valor de x que faz com que a lei de formação ou valor de y seja igual a zero. Então, obter a raiz é fácil. E aqui, no eixo y, gente, você pode observar que o intercepto é sempre coeficiente b. Beleza? Então é isso. Na hora de obter o gráfico, você só precisa de 2 pontos. Você não precisa fazer todos esses conjuntos de pontos. É bacana em casa fazer uma tabelinha como essa, você perceber o que está acontecendo com a função. Isso acaba te ajudando. Mas, como ou já refazendo aí todo esse cenário, remontando essas ideias, eu gostaria de enfatizar para vocês, então, que é o seguinte, existem 3 tipos de gráfico de função do primeiro grau. Nós temos a função, no caso, quando é decrescente, quando o coeficiente A é positivo. Na hora de construir o gráfico, você sempre vai colocar o coeficiente B e a raiz. Liga esses 2 pontinhos para uma reta, nós temos o caso em que a reta é crescente, ou seja, na medida que x aumenta, o valor das suas imagens aumenta. Nós temos o caso da reta decrescente, quando o coeficiente A, a taxa de variação, é negativa. Você, de novo, se for construir o gráfico, coloca o interceptor do eixo Y, que é sempre o coeficiente B, e a raiz. Então, colocou lá esse pontinho aqui, não se esqueçam, que é justamente aquele em que ax mais b é igual a zero. É só resolver essa equação. Então é onde y é igual a zero. Obter y igual a zero significa resolver essa equação. Você vai conseguir esse valor aqui, olha que você isolar o valor de x. Então isso é para a menor que zero e para a maior que zero é a mesma situação, só que um vai dar uma reta crescente quando é positivo, quando é negativo ele vai ser decrescente. Beleza. E o último caso a considerar, pessoal, é o caso em que o A é igual a zero. Né? Então, nesse caso, nós temos A igual a zero e a reta vai ser justamente uma função que é o que, gente? Constante. Afinal de contas, se o A é igual a zero, observe, y que é igual a x mais b. Se o A for igual a zero, essa parte some, sobrando apenas o coeficiente o que, pessoal? B. Olha, se sobrou apenas o coeficiente b, significa que para qualquer que seja o valor de x, o resultado sempre dá b, dá uma reta paralela ao eixo x. Então é uma função que é chamada de função constante. Show de bola, né, moçada? Então é isso aí. Então passei os 3 casinhos aí para nós darmos essa, né, essa olhadinha para a função. Para mim, é a função mais importante para a gente. Sem entendimento dessa, pessoal, depois a função do segundo grau, funções exponenciais e logaritmos fica complicado. Tem que entender bem essa daqui, para depois a gente avançar. Aquele abraço.